Rapaziada, quando o assunto é treinador de futebol, existe dois caras que são os melhores do mundo. Um é o treinador da nossa seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, e o outro é o Pep Guardiola. Esse aí também é diferenciado. O vídeo que nós vamos reagir hoje é do canal Muniz do Fute. Como o Guardiola arruinou o futebol para sempre. Durante anos, Guardiola foi tratado como um visionário. He's taken football to another place. Pep Guardiola. Pep Guardiola. Seus times dominaram todos os campeonatos. Mas no meio desse sucesso todo, uma pergunta desconfortável começou a surgir nos bastidores. He's one of the best managers. But Guardiola, he killed the game. Será que Guardiola não Guardiola só matou o revolucionou, jogo, como também arruinou o futebol moderno? Capello on Pep. He has done tremendous damage to football. Why everyone is copying Guardiola? Because now we got robots. Porque o que começou como um estilo eficiente e elegante virou um modelo engessado. Treinadores do mundo inteiro tentaram copiar o Guardiola. O resultado? Times que não criam só repetem. Jogos lentos. Pô, ia falar isso agora. Os caras podem até estar tentando copiar o Guardiola, mas não sai a mesma coisa não. Primeiro que você tem que ter a qualidade que os times dele têm. Olha o Diniz aqui no Brasil tentando replicar o que o Guardiola faz. Pô, dá errado, cara. Ele precisa ter qualidade. Então não é uma tarefa tão fácil assim não, tá? Previsíveis, jogadores limitados, obrigados a se encaixar num sistema que não foi feito para eles. You will never see a player like Ronaldinho anymore. Hoje, o futebol parece ter perdido sua magia. E o que antes era espetáculo virou algo robótico. Mas como isso aconteceu? E por que todos decidiram jogar como Guardiola? Tudo começa com uma frase simples dita por Pep. Em um vídeo antigo granulado do início de sua carreira como treinador, Pep disse: "Futebol é sobre ocupar racionalmente os espaços e mover a bola até o espaço." Parece simples, mas essa ideia se tornou a espinha dorsal do futebol moderno. Soa inteligente, soa limpo, mas também soa frio. E essa é a base de tudo o que viria depois. Pep não inventou esse conceito. Ele foi influenciado por grandes nomes da escola holandesa, como Rinus Michels, Johan Cruyff e Louis van Gaal. Cruyff, inclusive, foi seu treinador no Barcelona e dizia que não é sobre correr mais, é sobre correr no lugar certo. A ideia dos triângulos é simples. Um jogador com a bola sempre tem duas opções de passe próximas, uma à frente e outra ao lado. Isso facilita a posse e atrapalha a marcação. Pep levou isso ao extremo. Ele montava o time de forma que o campo inteiro virava uma rede de triângulos interligados. Onde a bola estivesse, sempre havia uma rota de passe segura. O resultado? Isso daqui é bom pra caramba, porque simplesmente confunde a marcação. O time tá lá bem postado e do nada aparece um jogador ali para receber na linha de passe. Às vezes o cara é de outra posição, lá do ataque, ou joga de meio campo e ele tá vindo formar aquele triângulo, tá abandonando a posição dele para ficar numa rotação, para criar espaço e ainda ele consegue confundir a marcação, porque ele deixou o espaço dele lá e do nada outro jogador de outra posição ocupa o espaço que o atacante estava. Às vezes entra um meio campo, ou o ponta esquerda vem pro meio e o lateral sobe, acontece tipo essas coisas. Um futebol com precisão geométrica. Isso se tornou o jogo posicional, que hoje é comum entre clubes de elite. No Barcelona, Pep transformou um bom time em uma máquina. Com Xavi, Iniesta e Messi, seu sistema parecia imbatível, mas havia... Mas olha a qualidade desse meio campo. Você tem um Iniesta, você tem um Xavi e o Lionel Messi, que dispensa comentário, um dos melhores jogadores do planeta Terra e da história do futebol, cara. Você ter essas peças nas suas mãos, esquece. E ainda com o Guardiola, que é gênio, o cara doutrinava. O time do Barcelona era sinistro, colocava qualquer equipe no bobo. Uma base por trás do encanto, a ocupação de Tic-tac. espaços. Pep saiu do Barcelona e levou seu sistema para o Bayern de Munique. Lá transformou laterais em meias, zagueiros em armadores e atacantes em marcadores. No City, encontrou orçamento e tempo para construir o que talvez seja seu projeto mais eficiente. John Stones... Pior que o Guardiola no City fez história, empilhou Premier League e ainda conseguiu o sonho de todo torcedor do City, que era ganhar uma Champions League. Elevou o clube de patamar. Virou meio-campista. Laterais viraram volantes e o 2-3-5 virou rotina. Guardiola passou a treinar não só o que fazer com a bola, mas como e quando fazer. Passe no pé correto, corpo na direção certa, visão periférica constante, tudo cronometrado.
E o jogador que trabalha com o Guardiola, ele evolui de uma maneira sinistra, porque o zagueiro ele é obrigado a ter qualidade, então ele se torna praticamente um volante. O cara do ataque é a mesma coisa, se ele é aquele centroavante paradão duro, com o Guardiola ele vai ter que se soltar, vai ter que entender ali o plano de jogo, vai ter que participar da partida, ter um passe bom, então todo jogador vai melhorando na mão dele. Metrado, tudo padronizado. Jogadores deixaram de ser instintos e se tornaram execução. Não é mais sobre criar, é sobre repetir. Quando isso funciona, o time vira uma colmeia sincronizada, como se todos estivessem conectados por um cérebro único. O adversário não vê a bola e quando vê, é tarde demais. Mas é aqui que as coisas começam a mudar de lado. Aí está o ponto crítico. Os técnicos do mundo inteiro tentaram copiar Guardiola, mas copiaram apenas parte do sistema. Copiaram a pressão alta, a saída curta desde o goleiro, a posição fixa dos jogadores, mas esqueceram que Pep treina isso ao extremo, com jogadores altamente qualificados. Enzo Maresca, Vincent Kompany, Xabi Alonso. Todos beberam da mesma fonte. Mas não foram só os nomes da elite, times medianos, clubes pequenos, categorias de base. Todos decidiram que o caminho era esse: sair jogando desde o goleiro, pressionar alto, jogar como o City. O resultado? Times que tentam sair jogando e perdem a bola no campo de defesa. Entra naquilo que nós falou, a qualidade. Você precisa ter um goleiro monstruoso que saiba jogar com os pés, você tem que ter um zagueiro de qualidade, porque senão tudo dá errado. E numa dessa de você querer sair jogando, você pode entregar a bola no pé do adversário e aí já era. Toda a sua tática foi por água abaixo. O que acontece quando você tenta jogar como o City com atletas que erram passes simples? Esquece. A resposta você provavelmente já viu: um festival de passes para trás, um goleiro que se complica ao sair jogando, um zagueiro que entrega o gol tentando fazer bonito. E assim o futebol foi ficando lento, previsível, sem alma. Futebol sempre foi um esporte caótico. Contra-ataques, erros, viradas inesperadas. Mas o sistema de Pep foi feito para evitar o caos. Tudo é ensaiado, tudo tem padrão. E o problema é que quando todo mundo passa a jogar assim, o imprevisível desaparece. Em vez de estilos diferentes em cada país, vemos a mesma proposta em ligas distintas. Laterais que jogam por dentro, meias que giram em função da bola, zagueiros como armadores. Guardiola não vê o futebol como um jogo de craques geniais que decidem. Para ele, tudo é posição, e isso fez sentido. Ele ganhou Champions, Premier Tudo é posição, só que no time do Guardiola antes tinha um cara que era imprevisível e decidia, e por mais que o Guardiola passasse a tática necessária, o Messi sempre quebrava uma linha a mais, ele sempre fazia um diferencial para pôr o time em vantagem, porque você vê o Messi jogando com o Guardiola, você acha gol dele driblando um 4, 5 jogador e marcando para a equipe. Leagues e quebrou recordes. Mas o que era para ser uma evolução tática virou regra. E quando todos os times tentam racionalizar o jogo, a criatividade sofre. Jogadores jovens aprendem padrões de passe antes de aprender a driblar, seguem instruções como robôs. Vamos para um exemplo prático. Um gol do Manchester City contra o Southampton em 2018. O City avança com 5 jogadores em linha. Os defensores do Southampton ficam perdidos tentando cobrir espaços. Quando um buraco aparece, a bola já está lá, ninguém corre aleatoriamente, ninguém inventa nada. Todos estão onde devem estar. A jogada parece simples, mas ela é resultado de dezenas de horas de treinamento posicional. Essa é a essência do Guardiola. O jogo virou uma ciência e, como toda ciência, eliminou o improviso. O ex-técnico da seleção italiana, Roberto Mancini, contou que, ao enfrentar a Bélgica na Euro, sua comissão técnica desenhou toda a estratégia baseada em estrutura posicional para explorar espaços. Não se tratava mais de talento, mas de geometria. Essa é a parte mais complexa. Guardiola criou um estilo... Isso daí é loucura, hein? Jogadores virando máquina, pô. Só segue a ordem do treinador. Mas eu vou te contar, tem que ter aquele diferencial. Tem que ter aquele cara do drible pra desobedecer o treinador. Tipo um Neymar nesses encaixes aí. O cara ia ficar maluco só pegando a bola e passando pro lado. Ele precisa dar aquele drible. Ele precisa fazer aquela jogada de efeito. Não sei não, cara. O futebol robotizado não compensa, pô. Nós quer ver é espetáculo. Só que também o time do Guardiola, ele dá espetáculo, né? Queira ou não, ele coloca às vezes o adversário no bobo.
baseado em sua vivência e visão de jogo. Seus princípios não foram impostos a ninguém, mas com tanto sucesso, outros técnicos decidiram copiar. E como o futebol é um mercado de resultados, qualquer mínima vantagem tática é buscada com obsessão. O problema é que, ao transformar o futebol em uma ciência exata, a arte foi se apagando. E talvez Guardiola não seja o culpado, mas o catalisador. Havia um tempo em que um time italiano jogava fechado, um inglês cruzava bolas na área, um argentino pressionava na garra. Havia identidade, havia estilo. Agora todo mundo quer sair jogando com toques curtos e pressão alta. E o público sente isso. Jogos se tornam parecidos. A magia de ver algo novo, algo fora do roteiro, vai embora. Jogadores que crescem em ambientes guiados pelo jogo posicional perdem a autonomia. Não pensam mais onde se posicionar, apenas ocupam espaços programados. Mas esse negócio dos clubes querer copiar o estilo de jogo do Guardiola, eu acho uma loucura. Porque cada clube tem seu DNA. Vamos trazer isso pro futebol brasileiro. Cara, o Santos. O Santos sempre teve um DNA ofensivo. Não adianta você colocar lá um treinador que quer pôr o Santos para jogar recuado. Ele vai jogar mal, porque o DNA dele é atacar. E o Corinthians é nessa mesma linha. O Corinthians sempre foi um time que consegue jogar mais o quê? Recuado, sai pro contra-ataque, joga ali e mata o jogo. Se você colocar o Corinthians para ficar pressionando lá na frente, para tomar a bola do adversário, dá ruim. O estilo de jogo não funciona com aquele clube. Cara, é loucura. Você tem que entender o DNA do clube, porque senão dá errado. Decidem o que fazer com a bola, apenas repetem padrões. Pep quer controle, por isso seus jogadores treinam obsessivamente cada detalhe. Passe, recepção, corpo, direção do olhar, tudo precisa ser perfeito. E isso dá certo, mas também limita. Um jovem que poderia crescer improvisando, agora aprende a manter a estrutura, e isso afeta o futuro do futebol. Depende do que você espera de um jogo. Se você valoriza dominação, precisão e controle, Pep criou o futebol perfeito. Mas se você assiste por emoção, improviso e surpresa, então sim, o estilo que ele popularizou pode ter, sem querer, deixado o futebol mais previsível e menos humano. E a pergunta que fica é: o futebol moderno ainda pertence aos jogadores ou aos técnicos? Se você quiser ver até onde O Guardiola criou o futebol perfeito, mas ele não consegue ganhar sempre. Olha os encontros dele com o Manchester City e Real Madrid na Champions League. O Pep Guardiola vem com uma tática de ficar querendo amassar o adversário, já o Real é aquele time fechado que sai nos contra-ataques e espeta o City. O Ancelotti conseguiu dar um monte de couro no Guardiola dessa maneira. O City ficava com a bola, vinha, e o Ancelotti só queria recuperar a bola e era o objetivo. Então eu não sei, cara, se o futebol do Guardiola é perfeito. Ele é um bom treinador, ele consegue amassar os adversários, mas é aquilo que eu falei, cada treinador trabalha de um jeito e depende também do DNA do clube. No City ele consegue fazer isso. Será que se ele tá num time que joga recuado, ele ia conseguir trabalhar dessa mesma maneira? Eu fico pensando isso. Será que essa tática do Guardiola funcionaria em todos os clubes? Não, eu acho que não. Cada clube tem ainda o seu DNA. Rapaziada, se vocês gostaram aí do React, curte, comenta, se inscreve no canal, vai me dar aquela força enorme. Tamo junto e até o próximo